Alô Terráqueos, bom dia para vocês. Está começando agora o programa Alô Terráqueos no canal Jackson Camargo, a sua dose semanal de ufologia séria, objetiva, honesta, ética. Então estamos começando aí mais um programa falando aí sobre vários aspectos da ufologia. Mas antes de a gente começar, ver o que a gente tem para hoje, se inscreve aí no canal, deixa seu likezinho, deixa um comentário, compartilha lá nas redes sociais, repassa para os amigos, coloca lá no grupo do WhatsApp e faz essa corrente aí aumentar, né, para a gente repassar essa informação para o maior número de pessoas possível. Certo? Então, antes de a gente começar, hoje o programa é de 1º de maio de 2022 e quero deixar já um grande abraço aí pro pessoal lá do Ufologia Antonina, né? O Jorge Cecim, Joacir Araújo, a Patrícia, a Juliane, todo o povo legal daquela cidade que está acompanhando os fatos ufológicos por lá e acompanha o canal aqui também. E logo logo a gente vai se encontrar lá para um bate-papo. Um abraço lá para Rose Rago, matriarca da UFTV, para Israel, para o Márcio Parucini, para Jaqueline Cunha, para Adri Castro, para Maria Cecília, para o Ronaldo Alexander e para o João Batista. E um abraço especial para minha querida esposa, parceira, amiga, confidente, motivadora, etc, Tamarinha Camargo, que também sempre está motivando a gente a fazer mais e melhor, né? Grandes ideias. Um abraço lá para o Mirante também, para o Marcos Ritzel e para todos que sempre ajudam a gente com ideias, com sugestões. Um grande abraço para todo mundo. E quero também fazer um pedido especial para vocês que estão assistindo, que deixem aí perguntas, né? Deixem dúvidas, coisas que vocês querem saber. Coloquem aí no comentário para que a gente possa criar conteúdos aí específicos aí para vocês, né? A gente ter um feedback, saber como é que vocês estão aí, como é que vocês estão vendo a situação da ufologia brasileira e mundial, a questão da ciência, paraciência, mistérios e todos esses temas que a gente aborda, tá? Então é isso. Vamos para o nosso programa de hoje então. Muito bem, vamos lá então para os nossos destaques da semana. O primeiro destaque da semana é em relação a essas fotografias do James Webb. James Webb já está surpreendendo aí os cientistas com as fotografias que ele tem feito nessa fase de calibração, né? A calibração praticamente terminou, mas agora são os últimos ajustes finos que os cientistas estão fazendo, mas já está resultando aí em algumas imagens bem legais, bem bonitas, né? Comparado com outros equipamentos de alta tecnologia, né, as imagens dele já são espetaculares, né? Já lá no portal Fenômeno, eu coloquei algumas notícias interessantes ao longo da semana. A primeira delas no dia 25, né, falando sobre a nova técnica para identificar vida em outros planetas. Essa técnica é bem interessante. Ela usa um conceito da astronomia, uma técnica que a astronomia já usa para identificar componentes em estrelas. Os cientistas sabem que conforme o brilho da estrela, conforme a onda eletromagnética que ela emite, é possível descobrir que elementos compõem aquela estrela. Então, os cientistas sabem que, na verdade, todo o corpo celeste emite ou reflete algum tipo de energia eletromagnética, e essa energia ela pode indicar o tipo de elemento que compõe naquele determinado corpo celeste, né? Então, agora os cientistas estão fazendo uma espécie de catálogo de cores, justamente para identificar os elementos que envolvem a criação da vida, o surgimento da vida em outros corpos celestes, né? Então é um estudo bem promissor aí, que no futuro pode indicar algum tipo de
de avanço tecnológico na busca por vida extraterrestre. Vamos esperar para ver. Outra notícia interessante, agora no dia 26 de abril, envolve uma série de avistamentos lá na Espanha, na região de Sevilha, Aljaraf, lá na Espanha, com vários avistamentos, pessoas observando luzes no céu e enfim, chamando a atenção das pessoas, né? Uma outra notícia, acabei pulando aqui, que foi no dia 24 de abril, que envolve esta senhora, a Sasha Christie, que é uma inglesa de 51 anos lá nos Estados Unidos, que teve vários casos de contato imediato, inclusive com tripulantes de objetos, né? Isso gerou estresse pós-traumático nessa senhora, que hoje em dia tem sérios problemas para sair de casa, e por conta de medo de abdução, medo de contato e tudo mais, né? Então aí você está vendo a foto dela, os desenhos que ela fez e tudo representando os seus contatos, tá? Então uma matéria que saiu agora, esses dias, e é um caso conhecido lá na ufologia inglesa. Outro caso interessante é dessa filmagem que você está vendo aí, de um disco voador luminoso filmado na Tailândia.มันบินออกไปเรื่อยๆ เฮ้ยเหี้ยคืออะไรวะเฮ้ยเธอมาดูในนี้ดิโคตรแปลก ซูมได้เหรอ ดูดิเหมือนจานบินเลยอะดิ แล้วมันบินขึ้นได้เหรอ เหี้ยอะไรวะมัน อะไรฮะ เฮ้ยเป็นไงวะ เอ้าไม่ ตกปะเนี่ย ไม่เอ้าอ๋อเห็นอะไรอยู่หลังไม่ เนี่ยคืออะไรอะเขาเมฆไปแล้วอะ มันบินออกไปเรื่อย เหี้ยอะไรวะ ๆไม่มีแล้ว มี Né? Então perceba que você vê realmente um objeto em forma de disco e tudo, e essa cor brilhante que chamou a atenção dos moradores lá em Bangkok, na Tailândia. Tá? O vídeo está aí no portal para quem quiser observar depois e com maiores detalhes, tá? Outra reportagem interessante que saiu essa semana, falando sobre a origem da vida na Terra seria extraterrestre. Uma postagem que saiu já há alguns dias, mas eu postei no Portal Fenômeno no dia 29, falando que os elementos essenciais à formação da vida, a formação do DNA principalmente, foram encontrados em meteoritos, né? Então, os cientistas agora tem mais certeza, né, de que a vida na Terra veio de fora do planeta a partir da queda de elementos necessários à vida, né, vindo junto com meteoritos e restos de cometa e tudo mais, né. É uma teoria que já existia há muito tempo, mas que agora encontra uma espécie de comprovação, né. Os estudos continuam e quem sabe venham mais informações a respeito sobre isso. Aí você está vendo o meteorito, que foi a base da pesquisa, e o meteorito que caiu lá na Austrália em 1969, né? Então foi aí que encontraram esses elementos necessários à vida nesse meteorito. Existe outros estudos que estão em andamento que estão indicando que a lua de Júpiter, Ganímedes, e a lua de Titã, em Saturno,
possam também ser palco de vida microbiana, né, em função da quantidade de água que existe nesses satélites. A parte externa é congelada, mas a parte interna ela pode estar em estado líquido em função de atividade vulcânica e próximo ao núcleo por estar mais quente, né? Então ali pode ter se desenvolvido algum tipo de vida microbiana e os cientistas estão já preparando missões espaciais a partir de sondas para fazer análise nesse tipo de ambiente, né? Quem sabe eles encontrem alguma coisa lá e seja a confirmação de que não estamos sós no universo realmente, né? E esse foi então as notícias da semana. Vamos para o nosso próximo quadro, mitos e verdades. Em mitos e verdades, nós vamos observar essa pintura que representa a Virgem Maria, né, durante sua ascensão aos céus, né, segundo a Igreja Católica, ela teria subido ao céu, não teria morrido. Se você reparar bem ao fundo da imagem, você vê algo que lembra, né, na verdade, discos voadores. Tá? Você vê vários ali. Mas, infelizmente, o que a gente tem nessa imagem não é disco voador. Isso são representações de nuvens. Tá? Se você pega a imagem com uma qualidade boa, você vê que é apenas representação de nuvem. Você vê aquele formato, como se fosse aquele formato de algodão, né? E também está ali no ambiente aéreo, né? Então isso é apenas uma representação de nuvem, infelizmente, né? Porque é uma imagem bastante bonita, poderia ser algo ufológico. Tem alguns ufólogos que apresentam isso como sendo algo ufológico, mas infelizmente não é. Tá? Esse quadro foi pintado por volta de 1490. É um quadro da época da Renascença. Se a gente e comparando então com a imagem do Carlo Crivelli que a gente viu na semana passada, você está vendo a imagem aí, você percebe que essa pintura do Carlo Crivelli ela é diferente. Você vê que ela tem contornos sólidos e tem 2 discos internos, né? Isso é relatado em milhares de casos ufológicos pelo mundo, esses discos internos. E você vê um facho de luz saindo da base do objeto e indo em direção a Nossa Senhora ali, né? Você vê que é um facho de luz sólido, algo que é representado aos montes aí em casos ufológicos pelo mundo, né? Relatado desde a antiguidade esse tipo de fenômeno. É um fenômeno que você só observa em casos ufológicos mesmo, né? Você abre uma janela, você não vê um facho de luz, né? Você vai ver apenas a luz refletida na parede, por exemplo, né? Então, isso demonstra que o autor desse quadro ele deve ter tido algum conhecimento, algum contato ufológico nesse nível, a ponto de ver o facho de luz e a ponto de representar esse facho de luz ali como algo consistente, né? Como a gente vê em milhares de casos ufológicos aí pelo mundo. Ok? Vamos para o nosso próximo quadro, então, arte e ufologia. Em arte e ufologia, nós vamos ver hoje essas pinturas rupestres, né, lá na Austrália, principalmente na região de Kimberley, na Austrália, que representam as tais Wandígenas. Tá? Wandígenas seriam deuses celestes dentro da cultura aborígene, e essas são representações desses deuses. Tá? Então, dentro da cultura aborígene, por exemplo, quando alguém está à beira da morte,
ele vai até um local onde ele vai fazer essa passagem, e nesse local eles fazem a pintura, tá? E aí eles representam essas figuras. E aí tem alguns detalhes interessantes. Repare que todas elas têm olhos grandes, né? Maiores que o normal, e também a ausência de boca, né? Uma boca quase imperceptível em alguns casos, em outros casos ausente deliberadamente. Outro detalhe interessante é essa coisa que eles representam ao redor da cabeça, que naquela imagem central ali representa como se fosse uma luz, alguma coisa do gênero, né? Aqui na parte inferior, no lado direito, também é como se fosse algo brilhante, algo luminoso, emitindo luz, né? Você vê os risquinhos, né, que representam o brilho, né? Então, na ufologia, tem muitas pessoas que associam isso com alienígenas, com contatos que possam ter ocorrido no passado. E, de fato, essa é uma possibilidade interessante, tá? Ela pode ser verdadeira, tá? Agora, a questão do período em que essas filmagens, essas pinturas foram feitas, é que varia um pouco, tá? Algumas são muito antigas, outras são muito recentes. Tá? Não que ainda seja da cultura deles morrer em determinado local e fazer a pintura, tá? Mas sim pelo fato de que dentro da cultura deles eles têm que preservar isso. Então, você observa algumas dessas pinturas, tem 40 camadas de pintura por cima, tá? E não é uma pintura sobrepondo a outra, é apenas pinturas reforçando a cor, reforçando os detalhes, né, da figura para que ela não se perca. Então, é mais ou menos a grosso modo, de modo bem esdrúxulo mesmo, é como se você pintasse uma casa ao longo de várias épocas, né, sem tirar a tinta que está por baixo. Você vai pintando por cima. Então, um dia você pinta de amarelo, no outro ano você pinta de verde, no outro ano você pinta de azul. Você vai ter várias camadas. Mas ali não, na questão, é o que ocorre nos aborígenes ali, né, nessas pinturas. E só que eles não colocam uma cor nova, eles apenas reforçam aquela cor que já existe, tá? Então tem algumas ali que tem mais de 40 camadas de pintura por cima, né? Então eles preservam muito esses trabalhos antigos, né? Mas é um registro interessante, tá? Tido aí dentro da ufoarqueologia como registro de alienígenas no passado. E agora é a hora de a Semana na História, relembrando casos ufológicos no passado, tá? No passado recente. O primeiro caso é o caso de Alagados. O caso de Alagados aconteceu na metade do ano de 1996, na região de Carambeí, próximo a Ponta Grossa, aqui no Paraná. Naquela região existe uma represa, chamada Represa de Alagados, e havia ali um grupo com várias pessoas que estavam num sítio e foram pescar na represa. E aí, em dado momento, apareceu um objeto discoide manobrando sobre a represa, jogando muita luz para todos os lados, né, fazendo movimentos erráticos em alta velocidade, impressionando a todos. Inclusive, esse objeto chegou a fazer um voo rasante sobre a represa, próximo a algumas pessoas, deixando elas bastante assustadas. Então, é um caso bem interessante. Tem algumas imagens ali no portal Fenômeno, depois eu deixo o link na descrição. Tá? Vocês podem conhecer o local ali onde o fato ocorreu e a descrição em primeira pessoa de uma das testemunhas. Outro caso interessante foi o avistamento que um piloto teve em Arapongas, em 2 de maio de 1989. Tá? Era um piloto civil e que chegava para pousar na cidade, e 2 passageiros, né? Isso ocorreu a uns 10 quilômetros de distância do aeroporto municipal Alberto Bertelli, na região de Arapongas.
E o interessante nessa história é que o avião estava indo para pouso e o objeto insistia em ficar na frente do avião, né? Então, praticamente em rota de colisão. E o piloto sempre desviando para evitar qualquer tipo de acidente e aquele objeto ali na frente, né? Causando grande impacto emocional no piloto e nos passageiros. Mas felizmente o objeto desapareceu depois em alta velocidade e permitiu que o avião pousasse ali na região. E temos um caso clássico da ufologia brasileira relembrado esta semana. Então é o caso Bebedouro, ocorrido lá na região de Bebedouro, em Minas Gerais, envolvendo um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais que foi abduzido em 4 de maio de 1969. Tá? Ele pescava numa lagoa e de repente ele foi abduzido por seres pequenos que lembravam como se fossem gnomos, sabe? Aqueles seres com baixinhos, com barba longa e tudo. E foi levado a bordo de um objeto. Então lá ele viu vários outros seres e viu algo como se fosse uma espécie de uma exposição de elementos da Terra, pessoas, animais e tudo mais, que deixou ele bastante impressionado. Então o caso foi investigado por ufólogos da época e o interessante é que o abduzido ele teve efeitos fisiológicos decorrentes da sua experiência. Ele teve inchaço na perna, passou um pouco mal por alguns dias e é o que acaba confirmando a sua experiência, né? Então, um caso bastante interessante também. Vou deixar o linkzinho na descrição para que vocês conheçam em mais detalhes esse caso. Então esses foram os casos aí que a gente relembra essa semana. Aproveitando que a gente está falando sobre casos, assim que eu terminar essa série de vídeos da NASA, nós vamos fazer vídeos abordando em mais detalhes esses casos clássicos mundiais, mas não apenas abordando, mas fazendo uma análise sobre eles, apresentando sua evidenciação e tudo mais, e aprofundando discussão sobre eles e tudo, cruzando com outras informações. Então vai ser bem interessante, tá? Então aí fica de novo o convite para que vocês acompanhem sempre o nosso trabalho, tá? Deixem aí o seu likezinho, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e já pode deixar aí inclusive nos comentários qual é o caso que você gostaria que fosse abordado, né? O caso que for mais citado a gente vai começar com ele, tá? Falando sobre esse primeiro, colocando esse como o primeiro caso, né? O caso que vocês pedirem com mais intensidade aí, certo? Vamos lá então para o nosso próximo quadro, Memória Audiovisual. Em Memória Audiovisual de hoje, nós vamos comentar sobre essa fotografia feita em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a 29 de abril de 1995. Essa foto foi feita por Leomar do Prado, que estava fotografando seu filho, que estava se formando no NPOR da região, tá? Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Era a cerimônia de formatura, e aí o pai queria fotografar o filho. E depois que revelou a fotografia, ele percebeu a passagem desse objeto ali sobre o 9º Batalhão de Infantaria Motorizado lá de Pelotas, tá? Uma fotografia feita a 29 de abril de 1995 e é uma das fotografias de OVNIs de disco voador mais legais que eu conheço. Foi muito analisada e dada como legítima e é reconhecida internacionalmente. Então, uma foto bastante interessante. Vamos lá para o nosso próximo quadro, Calendário Astronômico. Esta semana nós temos algumas coisas interessantes a observar no céu, tá? Dia 1º de maio, hoje, amanhã também, você vai poder observar,
uma conjunção planetária entre Marte, Vênus, Saturno e Júpiter, tá? Que vai ser perfeitamente visível começando hoje e já nos próximos dias. Você pode observar isso olhando a leste de madrugada, pouco antes do nascer do Sol, tá? Então acorda cedinho e olha a leste onde o Sol nasce. Você vai ver 4 objetos bastante brilhantes, que um deles é avermelhado, que é Marte, o outro é bastante brilhante, uma luz tipo âmbar, que é Vênus, e outras duas, uma bastante brilhante também, que é Saturno, e outra um pouquinho mais apagada, que é Júpiter. Aliás, Júpiter é mais brilhante e Saturno é um pouco mais apagado. Se você tiver um telescópio potente, uma luneta potente, um binóculo potente, uma luneta, um telescópio, você pode apontar para Júpiter e você pode ver 4 pequenos pontinhos alinhados ao redor de Júpiter. São os 4 principais satélites de Júpiter: Io, Ganimedes, Europa e Calisto, tá? Então, se você apontar cada dia para Júpiter, você vai ver que a cada dia eles estão em uma posição diferente. Isso é bastante interessante de observar, tá? Então faça essa experiência assim ao longo dos dias, que é bem legal. Outro evento astronômico é que dia 1º e 2 de maio, Mercúrio estará próximo à Lua. Então, um objeto meio brilhante, tá? Um objeto brilhante levemente esverdeado. Você vai observar próximo à Lua nesses 2 dias, 1º e 2 de maio, tá? Também de madrugada, tá? Você também pode observar uma chuva de meteoros essa semana, no dia 6 e 7 de maio, tá? Também visível a leste a partir das 3 da manhã. Então, a partir das 3 da manhã, olha a leste, a direção em que o Sol nasce. Você vai ter a posição da constelação de Aquário. Esse vai ser o foco da chuva de meteoros que vai ser vista nesse dia. Muito bem, vamos para o nosso último quadro então, dica de leitura. Na dica de leitura de hoje, nós vamos falar sobre este livro fantástico chamado Sequestros Alienígenas, Investigando Ufologia com e sem hipnose. Esse livro foi escrito pelo ufólogo Mário Nogueira Rangel, tá? Um ufólogo que fazia parte da APEX, Associação de Pesquisas Exobiológicas. Tá? Aqui tem uma foto do Mário Rangel, essa foto que você está vendo aí, e ele investigou dezenas de casos de abduzidos fazendo hipnose regressiva. Eu acompanhei hipnoses, inclusive, que ele fez, né? Então é um caso muito bom, um livro bastante ilustrado, tá? Eu já citei brevemente ele em outra ocasião. Então agora estamos falando em mais detalhes, tá? Ele cita casos clássicos da ufologia brasileira, como o caso Beth Débora, que tem no portal Fenômeno também, inclusive que tem a radiografia da Beth, uma das abduzidas. Você pode encontrar o caso descrito lá no portal Fenômeno. Aí ele comenta brevemente sobre outros casos também, como o caso do Irangê Holanda, caso de Mosqueiro, casos do Chupa-Chupa, né? Um caso ocorrido lá em Peruíbe também. Então, vários casos interessantes, e muitos deles casos ocorridos aqui em Curitiba, tá? Não se fala muito de abduções aqui em Curitiba, mas existe vários e vários casos de abdução ocorridos aqui. Ele pesquisou vários, porque ele morou aqui em Curitiba, inclusive, e muitos deles eu estou para colocar lá no portal Fenômeno, tá? Esses casos aqui do Paraná, já tem autorização dele e tudo, só não tive tempo para fazer esse tipo de apresentação, tá? Esse tipo de exposição lá no site, mas tá aí já para as próximas semanas, próximos meses, a publicação desses casos lá no portal Fenômeno, com a autorização dele, inclusive.
E esse livro você encontra ainda na revista UFO, tá? Na loja virtual da revista UFO tem alguns exemplares para venda. Você encontra em sebo também, alguns exemplares em sebo estão disponíveis. E é muito bom, tá? Um livro que eu recomendo, tá? Muito bom, muito bem escrito, muito bem fundamentado. E é isso, meus amigos. Esse foi o programa de hoje. Espero que tenha sido bem legal para vocês. Semana que vem estaremos de novo com outro Alô Terráqueos. E espero que vocês tenham uma ótima semana. Continuem aí com pés no chão, olhos no horizonte, mente nas estrelas, acompanhando aí o desenrolar dos fatos da história dessa jornada terrestre, né? Sempre buscando a paz que a gente está precisando muito. Não se esqueça de deixar seu likezinho, se inscrever no canal, né? E deixar seus comentários aí. Grande abraço para vocês e até o próximo.